Bom dia, prazer poder estar conversando com vocês. Mandar um grande abraço à torcida corintiana que lotou o estádio aí, incentivou, acreditou do início ao fim. Foi aquele atleta que faltou no segundo tempo ali. A torcida acabou dando um gás na turma para sustentar bem o resultado. A gente fez uma grande atuação, uma grandíssima atuação, e passou por todos os momentos do jogo, né? Porque não só o início fulminante, mas a própria maturidade de controlar, né? Quando baixou um pouquinho a pressão, a parte física pegou ainda no primeiro tempo, conseguiu ficar mais com a bola do que ser tão incisivo e descansar boa parte do primeiro tempo com a bola. E através disso, né, conseguiu até, inclusive, criar chances de ampliar o placar ainda no primeiro tempo. Nós voltamos do intervalo com algumas situações bem desenhadas, né, de ataque à última linha defensiva do Santos. Conseguimos fazer logo o segundo gol numa situação que foi bem treinada, vem sendo treinada de algum tempo, que são esses movimentos de infiltração, com a saída do Mauro. E a partir daí, infelizmente, houve a expulsão, mas o que eu gostaria de ratificar é que a gente não tomou gol, né, como você bem afirmou, mas eu prefiro olhar pelo prisma de que a gente fez gol em todos os jogos, né? E se a gente continuar fazendo mais gols que estamos sofrendo, consequentemente a gente vai estar mais próximos da vitória. Equilíbrio, sim, é a palavra, é a busca, mas que a gente puder marcar em todos os jogos, a gente está mais próximo de manter a equipe aí num grau de competitividade e lutando sempre pelas primeiras colocações de qualquer competição. Tiago, boa noite. Bom Aliás, dia. boa tarde, né? Boa tarde, 1h46. É o costume. Um assunto que vai ser bastante comentado sobre a expulsão do Janderson, queria que você falasse sobre isso, por favor. Mas outra, a gente está te conhecendo um pouco mais de perto agora, e muita gente esperava que você fosse tirar alguns jogadores da partida contra a Ponte Preta. Você não tirou, foi com força máxima. E hoje, contra o Santos, a mesma coisa. Eu não gosto muito de falar se no futebol, mas se não fosse um clássico, se fosse um Água Santa, um Ituano, um outro time, você entraria com força máxima hoje do mesmo jeito? A maturidade de uma equipe, ela passa exatamente quando você consegue tratar qualquer adversário com a mesma importância. Do time menor, né, de menos expressão, de menos camisa, para o time com mais tradição, como foi o Santos hoje. Pode ter certeza que nós iríamos com a equipe que iniciou a partida. Porque o que eu levei em consideração para essa escalação foi o fato do que a gente conviveu até agora com os atletas em termos de recuperação de um jogo para o outro. Eu falei na última coletiva pós-Ponte Preta que nós iríamos avaliar, de acordo com o departamento médico, o departamento físico e com os próprios atletas, como estaria a recuperação deles. Conversei com alguns jogadores que a gente estava mais preocupados, todos assinalaram com um sinal positivo que teriam condições de jogar, estariam recuperados para o jogo de hoje. Então não teria sentido por que eu mudar a equipe, né? Já que a gente está tentando implementar uma ideia de jogo, buscando, o entrosamento ideal, né? E a entrosamento você só ganha jogando, repetindo. Então a ideia é que a gente consiga efetivamente, sempre que os jogadores estiverem bem, em condições de recuperação, dar um padrão para a equipe que vem jogando mais. Tiago. Perdão. O Janderson, eu teria sido expulso igualzinho a ele, se estivesse no lugar dele, né? Porque, primeiro, o amarelo que ele tomou no lance do primeiro amarelo, que gerou também uma reclamação da minha parte, que eu fui advertido, não existe. Não existe. Foi uma falta de jogo, né? Mas é muito fácil você dar um cartão amarelo para um menino de 19 anos ali, né? Teve jogadores do Santos que fizeram faltas muito mais graves que não tomaram nem advertência. Então, os árbitros que são mais experientes, como é o caso do Flávio, eles sabem lidar bem com quem eles dão cartão e para quem eles não dão cartão. Eles sabem para quem o fantasma aparece, né? E aí, naturalmente, eu não domino da regra como um todo, mas se eu não estou equivocado, existe uma indicação da FIFA que não é obrigatório você dar cartão, né, para o jogador quando comemora, como o Janderson comemorou. Se eu não estou equivocado, acho que foi até aplicado na última Copa do Mundo isso, né, de você poder se aproximar mais da torcida. E aí você imagina, um menino de 19 anos, fazendo um gol no Clássico, de frente para aquela torcida maravilhosa, se eu tivesse no lugar dele, eu tinha pulado dentro da torcida, não tinha só abraçado os caras, né? Então, ele jogou muito o primeiro tempo, foi participativo, foi importantíssimo na construção dos 2 gols, das chances que a gente criou, jogou muito mesmo, foi uma das melhores atuações que eu vi ele tendo pelo Corinthians, e acidentes acontecem, né? Aconteceu, não vou cobrar nele de maneira alguma por isso, e o que fica depois foi o quanto a equipe conseguiu se fortalecer e segurar o resultado. Tiago, aqui, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem.
Após o jogo contra o Botafogo, eu te perguntei sobre o curto espaço que você teria para preparar o time para a Libertadores contra o Guarani, né? Queria saber como é que você chega, agora aí, à véspera desse jogo, não terá o Ramiro, e eu não sei se o Camacho preocupa ou não, enfim, o que você pode falar sobre isso? O Camacho ele saiu com uma dor no quadril, uma dor um pouco diferente, ele não pareceu ser nada muscular, mas vai ser reavaliado aí pelo departamento médico, provavelmente até amanhã. Temos uma preocupação com a recuperação física, né? E aí, naturalmente, você tem que criar outros meios de treinamento, ou seja, material de vídeo, material estatístico, conversar muito com os atletas sobre como eles se sentiram executando as funções dentro do campo, apresentar materiais sobre o adversário para ver onde a gente pode tentar tirar vantagem, para tentar buscar um resultado positivo lá. Então, o nosso papel não é só treinar dentro do campo, é fora também, criar os meios necessários para que todo mundo fique em condição de informação sobre o que a gente vai ter que fazer, estratégias, mas também com nível de preparação adequado. Os caras que jogaram recuperando e os caras que não entraram ou jogaram menos com nível de treino alto para a hora que forem requisitados poderem dar conta do recado. Tiago, boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber se você, por favor, poderia responder 2 questionamentos. Pois não. O primeiro em relação à lateral esquerda, né? Você vem dando muitas chances ao Sid Clay, ao Lucas Piton. Claro que é só um começo de temporada, mas chamou a atenção que pelo segundo jogo consecutivo o Sid Clay teve chance. Dá mais ou menos para você colocar aí para o torcedor quem que é hoje, na sua cabeça, o lateral titular e que possivelmente estará na quarta-feira. E um outro questionamento em relação à possibilidade, né? A gente sabe que existem ainda conversas e negociações sobre o Iony Gonzalez, um jogador que, né, de fato, mostrou muita qualidade já aqui no futebol brasileiro. Ele seria esse jogador tão desejado, principalmente pelo torcedor, para atuar pelas pontas, principalmente pelo lado esquerdo do campo? O lateral esquerdo é o Sid Clay, até porque ele teve um problema físico inicialmente, chegou acima do peso, já entrou no seu peso, e pelo tempo de inatividade, de poucos jogos na temporada passada, ele precisa ritmo, e ritmo você só adquire jogando. Então, eu repeti ele tinha condições de jogar, lógico que não está no seu ritmo ideal ainda, mas eu vou dar continuidade com ele, até porque ele é um jogador de excelência, de muita qualidade técnica. O Piton vinha fazendo boas atuações também, e é um menino que a gente tem que ter todo o cuidado, né, para entender os momentos que ele entra. Ele fez hoje uma função tática extraordinária quando ele entrou ali para fazer um segundo jogador de linha, até para proteger o próprio Sid Clay, que não vem na parte física, no ritmo de jogo ideal ainda, né? E combinando com o Sid Clay, fizeram um trabalho tático muito bom. Sobre a questão do Iony, que você perguntou, né, eu até mencionei já que é um grande jogador, eu já monitoro ele há algum tempo, tem qualidade, tem atributos que eu acho que podem contribuir com a nossa equipe, mas até onde eu sei não tem nenhuma confirmação de vínculo, né, do Corinthians com ele. Então, né, deixa na mão da direção, se o Duílio me passar ainda hoje, tem uma coisa, chefe? Né, se passar alguma coisa para mim ainda hoje, eu já confirmo com vocês, mas por enquanto não posso falar nada a respeito dele dentro do nosso time. Tiago, boa tarde. Boa tarde. Tiago, o Paulista tem uma primeira fase relativamente longa, mas os clássicos para o Corinthians, especialmente nos últimos anos, no Paulista, pouco também no Brasileiro, tem dado, pelos bons resultados, mais tranquilidade para o treinador começar essa temporada, né? E hoje você deixou claro que as escolhas de escalação levaram em consideração, obviamente, a recuperação física dos jogadores, mas o quanto você planejou para que você pudesse ter uma boa, ou para que os seus jogadores pudessem conseguir fazer uma boa atuação num clássico, que agora, às vésperas da viagem, independentemente do que aconteça na próxima quarta, o torcedor já tem aí em mente uma atuação forte do time num jogo importante. O planejamento passa por 2 pontos específicos. O primeiro são as correções que a gente faz em relação à nossa própria performance. Nós fizemos um primeiro tempo contra a Ponte na quinta, onde a gente oscilou, né, onde a gente teve domínio do jogo em alguns momentos, criamos situações de gol no primeiro tempo, mas em 2 momentos específicos sofremos 2 gols. A Ponte Preta teve 3 chances de gol no jogo todo. E o segundo tempo poderia ter criado uma situação ainda melhor se tivéssemos convertido o primeiro gol com o pênalti e depois, né, as inúmeras chances criadas. Por que eu estou falando sobre o jogo da Ponte? Porque eu trouxe muito material sobre o que a gente construiu, né, contra situações positivas e negativas do jogo da Ponte, pensando na evolução para esse jogo de domingo contra o Santos. O segundo aspecto é o adversário, que aí entram as questões mais estratégicas, mais particulares, mais pontuais de escolha de algum jogador ou não para executar funções para esse jogo e também a característica do enfrentamento.
Lógico que jogos dessa magnitude contra grandes adversários fortalecem o espírito do time, nos fortalecem em nível de confiança, dão continuidade, mais tranquilidade ao trabalho, porque é um processo que a gente ainda vai oscilar, mas pela qualidade dos profissionais envolvidos e pela qualidade de atenção que os jogadores têm dado ao trabalho que a gente vem desenvolvendo, eu tenho muita confiança que a gente está numa crescente e vai continuar nesse caminho durante bastante tempo. Thiago, aqui à sua direita. Queria que você falasse especificamente de 2 jogadores. Primeiro, o Janderson, que você já falou do lance da expulsão, mas que hoje voltou a jogar pelo lado direito, como você vinha jogando pelo lado esquerdo, e também do Bozelli, que se movimentou bastante, tudo, inclusive no lance do gol do Janderson, ele foi no meio campo buscar uma bola. Queria que você fizesse sua avaliação desses 2 jogadores. Eles se complementam hoje, né? Como o arco e a flecha. Então, antigamente se falava muito no arco e a flecha, hoje você acaba usando outras terminologias, mas você tem que ter jogadores de velocidade, tem que ter jogadores de criatividade, tem que ter jogadores de definição, tem que ter jogadores que têm alta intensidade física para suportar pressão. Então, o Janderson ele acaba sendo essa flecha, esse jogador de velocidade, esse jogador de profundidade. A gente optou hoje pelo lado direito, até porque entendíamos que pelo lado direito ele poderia render mais numa combinação com o Fagner, explorando mais as jogadas de velocidade naquele setor. E o Everaldo, consequentemente, é um jogador que tem um pouco mais de assertividade na tomada de decisão dele quando ele pega no pé trocado. Quando você joga pelo lado esquerdo com a perna direita, você tem que tomar mais decisões. Né? Hora de trazer para dentro, hora de levar para o fundo, hora de ser um assistente para dar passe, hora de finalização. Então, essas combinações, essas conexões é onde a gente fica focando sempre. O Mauro ele consegue ser o jogador de definição e também esse pivô, muitas vezes, né, que acaba abrindo espaço para os jogadores que vêm de trás. Thiago, boa tarde. Boa tarde. Você acabou de falar sobre o Everaldo. A princípio, o seu titular pelo lado direito seria o Ramiro, né? Só que por conta do problema que ele teve, não vai jogar na quarta. O quanto que ter o Everaldo naquela posição muda os seus planos de jogo? O Everaldo pode fazer a mesma função que você tinha em mente para o Ramiro. E eu também queria que você comentasse sobre a partida dele, né? Não jogava há quase 5 meses, foi um cara que teve uma dificuldade de voltar a jogar aqui. São características bem diferentes a do Everaldo e do Ramiro, né? Inclusive até o lado do campo que eu escolhi. O Ramiro mais pelo lado direito e o Everaldo mais pelo lado esquerdo, né? Como eu falei para o colega, essa questão da capacidade que ele tem de ser assertivo, né? Com decisões de ultrapassar, usando o lateral na ultrapassagem, usando o fundo de campo muitas vezes, o drible de 1 contra 1 e também a presença diária, eu resolvi utilizá-lo ele mais por lá. Agora, o desafio do treinador é você conseguir, mesmo quando perde jogadores, recriar essas conexões. E aí você leva em consideração os seus próprios atletas e também as questões estratégicas para o adversário. Então, é sim um dilema constante, é algo que a gente busca estar construindo a cada jogo. Lógico que quanto mais você joga, mais cria repertório, né? Porque por mais que tenha equipes que joguem diferentes, chega um momento da temporada que se parece, você já passou por momentos contra linhas de 3, linhas de 4, linhas de 5, times que jogam com bola mais longa, time que joga com um jogo mais de aproximação, e a equipe fica preparada para tudo que pode acontecer. Então, o nosso papel é tentar, sim, ser criativo junto com a comissão técnica para achar sempre as combinações que mais podem dar certo. Thiago, boa tarde. Boa tarde. Queria te fazer 2 perguntas. Pois não. Primeiro, sobre o Cantígio, o que a gente vê nas redes sociais, hoje especificamente, falando onde estava esse cara, que eu não sabia que ele jogava tanta bola assim. Foi uma partidaça dele hoje, num clássico. Queria que você falasse da importância dele no seu time, no seu esquema. E na sua estreia aqui na Arena, a gente falou um pouco sobre a sua sensação, né? Como que você ficou, como que antecedeu tudo isso. Eu queria saber do seu emocional no seu primeiro clássico aqui em casa, a casa do Corinthians. Com o clássico eu estava muito tranquilo, né? Esse tipo de jogo são os jogos que eu mais me sinto à vontade, mais tranquilo. Porque eu sei que eu vou enfrentar um adversário de alto nível, um adversário que vai me atacar também. Então, as questões estratégicas elas acabam aumentando a complexidade do jogo e é onde eu busco crescimento, busco evolução. Até nas derrotas, como treinador, eu busco aprender para tentar evoluir pessoalmente também. Então, me senti bem, confortável, feliz, insatisfeito, chateado com algumas decisões ali da arbitragem, né, algumas situações que aconteceram, mas muito feliz pela demonstração de raça, de determinação, de resiliência que os jogadores mostraram hoje, criando uma inspiração muito grande para o nosso torcedor, que a gente pode ser uma equipe competitiva, né, durante toda a temporada. Sobre o Cantígio, né, um atleta que ele dá esse volume de jogo que a gente precisa e o equilíbrio entre a troca de lado da bola, né, que você tem que tentar explorar o adversário ou por fora do campo, né, pelas laterais, ou pelo centro, né, pelas jogadas mais de combinação pelo meio campo. Ele consegue achar esse time
de equilíbrio entre jogadas de profundidade e jogadas também de combinação curta. Então, é um jogador de excelência, de muita qualidade técnica, e tem uma combinação hoje muito casada com o próprio Camacho também, que também dá esse volume de construção. Então, vamos ver se a gente consegue manter essa regularidade. A quantidade de jogos é algo que nos preocupa, né, para que a gente consiga manter uma intensidade física e de performance, mas até o momento bastante satisfeito por tudo que ele vem construindo. Thiago, tudo bem? Tudo bem, e você? Legal. Para falar dessa sequência que o Corinthians vinha, é um começo de trabalho, você já falou da parte física, a recuperação para quarta-feira, mas a gente poderia estar aqui falando, olha, o Corinthians está emendando 3 jogos sem vitória, mesmo no começo de trabalho, antes de estrear na pré-Libertadores. A minha pergunta psicologicamente, quanto sai fortalecido o time do Corinthians por esse resultado, por esse volume, para essa estreia na pré-Libertadores? Sai bastante fortalecido pelas circunstâncias do jogo, né? Primeiro, por você vencer um adversário de grande magnitude como é o Santos, né? Um grande clássico, um grande jogo, um grande time. Segundo, da maneira que foi, né? Você, com soberania, enquanto estavam 11 contra 11, conseguindo criar as melhores oportunidades, tendo volume de jogo, sobrando dentro do campo, e mesmo quando perdeu um jogador, conseguiu fechar bem os espaços defensivos e jogando praticamente todo o segundo tempo com um jogador a menos, pouco sofreu em termos de chance de gol adversário. Então isso fortalece sim o nosso espírito, fortalece a equipe, dá confiança para o trabalho, e tudo depende do prisma da avaliação. Se nós não tivéssemos vencido hoje, teríamos que tirar lições do jogo, teríamos que avaliar o que acertamos, o que erramos, e entender que ainda é um processo inicial. Para a gente conseguir confirmar se essa equipe vai ser uma equipe competitiva durante toda a temporada, a gente precisa ter um número maior de jogos. Precisa ter 20, 30, 40 jogos. Aí vocês vão pensar, pô, mas ele está doido falando um negócio desse, tantos jogos não existe no futebol brasileiro. Mas é a maneira que você consolida uma ideia. Senão, você fica sempre suscetível às instabilidades do resultado. E eu, como treinador, penso que a gente tem que focar primeiro na performance e depois no resultado final. Boa tarde, Thiago, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Me chamou a atenção, você falou muito em conexões. Claro que o trabalho está no começo ainda. Eu queria saber se, nessa semana decisiva, que tem o confronto da Libertadores, o time está no estágio que você queria? Não, está distante ainda. A equipe está evoluindo. O estágio que eu desejo é quando o atleta ou os atletas conseguem executar as suas funções, as suas organizações, tanto defensivas como ofensivas, sem ter que pensar para executar. Tem que ser algo natural, interpretativo de maneira natural. É como dirigir. Você não pensa quando vai fazer a troca de mudança, né? Nem quando vai pisar o freio, quando vai pisar a embreagem. A equipe é a mesma coisa. Você tem que deixar algo natural acontecendo, né? Enquanto você está pensando para executar, é porque você ainda não automatizou. Então, vai levar um certo tempo para que isso aconteça, né? E essas conexões elas têm que se estabelecer através da repetição de jogos. Então, só o tempo que vai nos consolidar como um time. Obrigado, gente. Um bom domingo a todos.